Meus queridos alunos, hoje ficamos todos atentos que nós iremos corrigir a atividade de geometria. A correção é da página 225 e 226. A aplicação. A questão 19 nos diz o seguinte: faça a associação correta entre os ângulos considerados congruentes. Então, lembre o seguinte: ele deu na letra A o ângulo de 90 graus, B de 180 graus, C de 45 graus e letra D de 360 graus. E nós temos a segunda coluna, que temos ângulo raso ou de meia volta, ângulo de uma volta, um ângulo reto e a metade de um ângulo reto. Então, é o seguinte: um ângulo raso ou de meia volta é um ângulo considerado de quantos graus? Se você que respondeu aí, muito bem, de 180 graus. Então, é a letra B. Um ângulo de uma volta. Então, se a meia volta é 180, então uma volta corresponde a 360. Então, letra D. E um ângulo reto? Um ângulo reto é considerado um ângulo de 90 graus. Então, letra A. E metade de um ângulo reto, nós vimos que um ângulo reto é 90 graus e a metade de um ângulo reto é 45 graus. Então, letra C. A questão 20 nos diz o seguinte: observando a figura abaixo, classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Para resolvermos esta questão, é necessário a gente relembrar os conceitos de ângulos consecutivos, adjacentes e congruentes. Lembrando, meus queridos alunos, que os ângulos consecutivos é quando possuir dois ângulos com o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Já os ângulos adjacentes são dois ângulos quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. E os congruentes é que possuem a mesma medida. Com isso, vamos lá nas alternativas. Letra A. O ângulo AOB e AOC são ângulos consecutivos? Então, veja aí, AOB e AOC, se eles são ângulos consecutivos. Então, são ângulos porque eles possuem pelo menos um vértice e possuem o mesmo lado comum. Então, é verdadeiro. Na letra C, nós temos o ângulo BOC e os ângulos COD. São ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, conferiram a resposta? Verdadeiro. Letra C. Os ângulos A, O, B e os ângulos D, O, E. São ângulos congruentes? Também está verdadeira. A letra D. Os ângulos DOE e EOF são adjacentes e congruentes? Eles possuem a mesma medida e, para ser adjacentes, pelo menos dois ângulos, quando são consecutivos, não possuem pontos internos em comum. Então, essa alternativa também está correta. A letra E. Os ângulos COD, observe o ângulo, e os ângulos DOF são ângulos adjacentes e congruentes. Também está correto. E a letra F, os ângulos BOC, B
OC, veja que é esta medida aqui, e os ângulos DOF são congruentes? São iguais? Veja que é BOC, então, ó, só um. E os ângulos DOF, então, tinha um E. Então, eles não estão na mesma medida. Se não estão, não são congruentes. Então, é falsa. Na questão 21, na figura dada abaixo, o segmento OK é bissetriz do ângulo ROT. Sabendo que o ângulo ROQ é igual a 37 graus, 25 minutos e 32 segundos, responda letra A. Qual é a medida de QOT? Ó, QOT. Então, quanto é que vale este valor? Nós temos que levar em consideração alguns conceitos. Nós temos que notar que bissetriz de um ângulo, ele divide esse ângulo exatamente ao meio. Como a medida do ângulo ROQ é igual a 37 graus, 25 minutos e 32 segundos, então a medida de QOT terá a mesma medida, porque o segmento OK, que ele disse aqui no problema, é bissetriz do ângulo ROT. Então, se ele é bissetriz, nós sabemos que possui a mesma medida. Então, a letra A medida do ângulo QOT será 37 graus, 25 minutos e 32 segundos. E qual é a medida de ROT? Veja que o ângulo interno ROT vai medir exatamente a soma dos ângulos. Ou seja, teremos que... Então, ó, se é ROT, então vai ser uma medida, duas medidas. Então, ou nós somamos ou nós multiplicamos por 2 a medida, que é 37 graus, 25 minutos, 32 segundos, vezes 2. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 25, 50. 2 vezes 37, 74. Lembrando os conceitos que nós estudamos nas transformações, lá na soma, subtração, multiplicação e divisão de ângulos, nós temos que lembrar o quê? Que passou de 60, nós temos que subtrair com 60 e somar o nosso antecessor mais 1. Então, fica o seguinte, 64 menos 60 é 4 segundos. Como a cada 60 segundos é 1 minuto, então 50 mais 1, 51 minutos. Então, nós temos 74 graus, 51 minutos e 4 segundos. Finalizamos aqui essa questão 21 também. A questão 22 reza o seguinte: observe atentamente o desenho abaixo, sabendo que o segmento OR e OP são bissetrizes. Nós vimos no conceito anterior que bissetriz divide o ângulo ao meio, então passa a possuir a mesma medida dos ângulos MON e NOB. Determine o ângulo MOB. Então, daqui para cá, todo o ângulo. Então, se eu sei que é todo o ângulo MOB, então vou somar todos esses valores aqui. Só que nós temos que descobrir quanto equivale aqui e quanto equivale aqui. Veja, ele diz que OR está aqui, e OP, que é este outro, são bissetrizes dos ângulos MON. Então, é bissetriz. Se é bissetriz, se ele é bissetriz dessas medidas, então equivale 22. E ele disse que OP é bissetriz de NOB, né?
Então, se ele é bissetriz, então essa medida aqui vai ser 17. Então, 17, 22, 22, 17. Veja que esse aqui, tá? Então, vamos ver os nossos cálculos. A medida do ângulo MOB é igual a 17 mais 17, porque tem outra medida, mais 22 mais 22. 17 mais 17, 34 graus. 22 mais 22, 44 graus. Somados os dois, nós obtemos um valor de 78 graus. Então, finalizamos também o nosso cálculo. A questão 23 nos diz o seguinte: encontre o valor de cada ângulo abaixo. Então, ele quer o valor de cada ângulo, não é somente o valor de x. Então, para a gente encontrarmos este valor de x, vamos observar o seguinte. Pegamos o valor 6x mais 15, mais 2x mais 5, igual a 180. Juntando os termos semelhantes, nós temos 6x mais 2x mais 15 mais 5 igual a 180, né? Que é quando é uma soma dos ângulos internos. 6x mais 2x, 8x. 15 mais 5, 20, igual a 180. 8x é igual a 180 menos 20, porque está antes da igualdade positivo, quando ultrapassa, troca de sinal. 180 menos 20, 160, dividido por 8, que é igual a 20. Então, nós encontramos o valor de x. Então, vamos encontrar o valor do ângulo. 6x mais 15 é igual. O x vale 20. 6 vezes 20, 120. Mais 15, nós temos 135. O próximo é 2x mais 5. 2 vezes 20 mais 5. 2 vezes 20, 40. Mais 5, nós temos o ângulo 45 graus. A questão 24. Calcule o valor de x sabendo que as retas formam um ângulo reto. Nós vimos no início da correção do exercício que um ângulo reto mede 90 graus. Então, nós iremos somar todos esses valores que o problema nos mostra e nós iremos igualar 90 graus. Observe como foi que ficou. X está aqui. X mais 10, mais x mais 20, mais x mais 20. Como ele disse que é um ângulo reto, é 90 graus. Juntamos todos os termos semelhantes primeiro. São 1, 2, 3, 4x. Está aqui. X mais x mais x mais x, mais 10, mais 20, mais 20 igual a 90. X mais x mais x mais x, 4x, mais 10 mais 20, 30 mais 20, 50, igual a 90. 4x é igual a 90, que já está no segundo membro, mais 50, vai ultrapassar, então troca de sinal, fica negativo, menos 50. 90 menos 50, 40 graus. Dividido por 4, nós temos 10 graus. Então, chegamos no final da nossa resposta, já temos o valor de x, que é 10. Assim, encerro essa aula com a seguinte frase do filme Superação, Milagre da Fé. O ontem não é nosso para recuperar, mas o amanhã é nosso para ganhar ou perder. Pense nisso, reflita. Até a próxima aula.